Nós vamos tentar aqui novamente. Como é que está o áudio? Graças a Deus, né, irmãos? Nós conseguimos aí estabelecer contato. Eu pensando que os irmãos estavam me ouvindo, estava falando sozinho, né? Eu já peço oração, irmãos, porque às vezes a gente até peca com essas coisas todas. Mas vamos na graça. Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E que Deus possa nos abençoar nesse domingo. Que Ele venha nos fortalecer através desta oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero pedir mais uma vez aos irmãos aquilo que a gente sempre tem pedido nas nossas transmissões, que é para os irmãos compartilharem o vídeo, tá? É através desse compartilhamento que Deus vai usar a nossa vida para alcançar outros. Então, não deixe de fazer isso, é tão fácil e com certeza aí pode ter um alcance que a gente nem espera. Então, quero contar com a ajuda dos irmãos nesse sentido. Também, eu quero... É porque no início eu tinha falado 3 coisas, eu estou lembrando de 2. Eu não vou me lembrar da outra, mas pelo menos um aviso que eu quero dar aí, irmãos, é daquilo que nós compartilhamos, do Conselho compartilhou ontem no grupo da igreja, sobre os nossos bancos, dos quais hoje estão sendo inutilizados por várias questões, e nós entendemos que seria importante, mais útil, vendendo do que eles ficarem lá na nossa igreja sem qualquer uso, né? Então, para quem recebeu, leu, nós vamos estar vendendo os bancos a um preço bem simbólico, e você que tiver interesse vai procurar o presbítero Wagner para acertar essas questões todas com ele. E eu falo para que os irmãos façam isso o mais rápido possível, porque nós vamos vender, não só, nós estamos aí dando oportunidade de comprar os bancos, não só apenas pessoas da nossa igreja, mas pessoas de fora da igreja. E ontem 3 pessoas me procuraram querendo comprar porque estão tendo interesse. Então, se você tiver, faça isso o mais rápido possível para não perder a oportunidade e já poder olhar, né, o que mais te agradar lá desses bancos todos. Tá bom, irmãos? Então, esse era um dos avisos, o outro, de fato, não consegui lembrar. Fiquei muito abalado com a minha tentativa de transmitir aqui, mas sem áudio, né? E foi mais ou menos umas 5 vezes que eu tentei, então perdi aqui o fio da meada. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós, queridos, para Deus falar ao nosso coração. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por tua bondade, pelo teu cuidado, teu amor, tua fidelidade, desde o primeiro momento desse dia já estarmos sendo abençoados por ti. E agora, Senhor, podendo estar com os nossos irmãos nessa transmissão, para poder buscar o Senhor em oração e também aprender da tua palavra. Que o Senhor nos conceda graça de entendê-la e manter as verdades aprendidas, guardadas no nosso coração, para que venhamos praticar e assim glorificar o teu santo nome. Peço a Deus que o Senhor também tenha misericórdia dos nossos pecados, nos perdoando em Cristo Jesus,
que é aquele que subiu naquela cruz para morrer por cada um dos nossos pecados. Não deixe que isso nos atrapalhe, mas que, ó Deus, sejamos santificados pela operação do Teu Espírito Santo e iluminados pelo mesmo. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Nós começamos essa série de mensagens no Sermão do Monte, e a passagem que nós estamos estudando sobre esse assunto é a passagem de Mateus, capítulo 5, que é a passagem que eu vou pedir os irmãos para abrirem, para nós estarmos hoje estudando a primeira dessas bem-aventuranças. Então, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Coloquei 4 aí, mas coloquei errado, tá? Nós acabamos lendo essa passagem na semana passada, porque nós trabalhamos algumas coisas introdutórias, falando, por exemplo, do tema do livro do Evangelho de Mateus, bem como do ministério de João, do ministério de Jesus Cristo, que eram a respeito do reino dos céus, sendo por isso que também o Sermão do Monte tem o mesmo tema. E aí prova disso é justamente o versículo 3, onde essa palavra reino dos céus aparece, como está aí. E aí eu vou ler, só para a gente relembrar o que esse versículo 3 fala. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é um versículo que, na verdade, irmãos, daria todas essas bem-aventuranças aí, seria um exercício interessante para a gente fazer e de decorar, né? Depois de entender o que significa cada um dessas bem-aventuranças, como é o nosso propósito, nós também decorarmos cada uma dessas bem-aventuranças. Então, te desafio a fazer isso. Hoje, então, estudando sobre a primeira bem-aventurança, o que o versículo 3 diz é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que nós temos um atraso entre o que eu falo e o que vocês ouvem, mas que você também possa fazer isso de maneira audível para a gente já começando a tentar decorar todas as bem-aventuranças. Então, mais uma vez, vamos repetir aí, falando de maneira audível, essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É isto aí. Como eu falei, e está no próprio versículo 3, o tema geral de praticamente tudo que está registrado em Mateus é sobre o reino dos céus. Não é diferente do Sermão do Monte, onde a gente acabou de ver isso nesse versículo. E aí, para relembrar também, porque é nessa estrutura que nós vamos trabalhar o Sermão do Monte, a partir agora das bem-aventuranças, é aquela estrutura do Martyn Lloyd-Jones, que é a pessoa que eu tenho utilizado o livro que trabalhou e desenvolveu todo o Sermão do Monte. Então, qual que é a estrutura de Lloyd-Jones no livro que ele escreve sobre as bem-aventuranças e o reino e o Sermão do Monte? De que até o versículo 16 desse capítulo 5 se encontram aqui declarações gerais no que concerne ao crente. Então, são declarações gerais no que diz respeito ao crente.
e de maneira específica, do versículo 3 ao versículo 10, que é o registro das bem-aventuranças, ou praticamente quase todas elas, vai falar sobre o caráter do crente de um aspecto positivo. Do versículo 11 e 12, vai falar sobre o caráter do crente segundo a reação do mundo diante dele. Então, mais aqui num sentido ou num aspecto negativo. E aí, o versículos 13 a 16, a função do crente na sociedade e no mundo. Então, essa é a estrutura que nós vamos trabalhar. De uma maneira geral, as declarações que dizem respeito ao crente, de maneira específica, do versículo 3 ao 10, o caráter do crente de maneira, no aspecto positivo, do versículo 11 e 12, o caráter do crente em relação ao mundo, um aspecto negativo, e os versículos 13 a 16, a função do crente na sociedade e no mundo. Nesse sentido, é o que nós vamos trabalhar, então, a partir do versículo 3, as bem-aventuranças, que é o caráter do crente. Então, o que nós vamos aprender do versículo 3 ao versículo 10? Ou até mesmo versículo 3 ao versículo 12? A respeito do caráter do crente. Qual é o caráter que nós, crentes, cristãos, que servimos a Deus, devemos ter diante daquilo que o próprio Jesus ensinou já em um dos primeiros momentos do seu ministério? É isso que nós vamos trabalhar aqui. E aí uma observação que eu já vou fazer, irmãos, que é importante, é que nós temos nessas bem-aventuranças uma ordem. Começa então na humildade de espírito e aí vai se encerrar a respeito lá de ser injuriado, perseguido e as pessoas ou o mundo mentirem contra nós. Essa estrutura toda das bem-aventuranças não é uma estrutura sem sentido. Não é uma coisa que Jesus fez sem ter consciência do que ele estava fazendo ou sem um propósito definido de estabelecer essas bem-aventuranças na ordem que se seguem, tá ok? Então, é importante a gente entender isso porque é o que nós vamos começar a ver e de uma maneira mais clara e evidente através dessa primeira bem-aventurança que é humildes de espírito. Os humildes de espírito. Tem uma lógica, essa estrutura é lógica, mas também é uma estrutura espiritual. Então, essas duas coisas são importantes para que você anote aí na sua Bíblia e saiba sobre a estrutura das bem-aventuranças, que elas são, a estrutura é uma estrutura lógica e também é uma estrutura espiritual, ok? Essas duas coisas é o que nós vamos ver se desenvolvendo e agora nessa primeira bem-aventurança de uma maneira um pouco mais clara. Nós já lemos o versículo 3, creio que já deu para os irmãos a decorarem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, já sabendo que essa é a primeira bem-aventurança, nós vamos aqui desenvolver, ou o que vai ser desenvolvido a partir de agora, é justamente nesse sentido lógico. Lembra que eu falei que a estrutura é desenvolvida de duas formas, lógica e espiritual. Então, nesse sentido lógico, é o que nós vamos abordar e trabalhar a partir de agora. Porque o que já vimos, ou porque como já vimos, uma vez que o tema do Sermão do Monte, do ministério de Jesus, do ministério de João Batista, do próprio Evangelho de Mateus, é sobre o reino dos céus, o que de maneira clara está dizendo para nós o versículo é que fazer parte do reino dos céus, só faz aqueles que são humildes. Então veja como está claro, ele está dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Deles se refere aos humildes de espírito.
E aí, deles é o reino dos céus. Então, nós já vimos que o tema é sobre o reino dos céus, e aqui nessa primeira bem-aventurança, o que está mostrando para nós é que ninguém pode entrar no reino dos céus se não for humilde de espírito. Essa é a verdade clara e objetiva que Jesus está dizendo nesta bem-aventurança. E por que Jesus diz isso de uma maneira tão clara, tão objetiva e tão direta? Porque sem essa característica, tudo mais que será falado não pode ser aplicado e será impossível de acontecer. Então, veja que nós vamos desenvolver uma questão lógica. A estrutura das bem-aventuranças é uma estrutura lógica, porque já na primeira bem-aventurança, Jesus diz que para alguém pertencer, para alguém estar no reino dos céus, ele precisa ser humilde de espírito. Então, a gente poderia dizer que Jesus está condicionando uma característica para que, se alguém não tiver essa característica, ele está impossibilitado de estar no reino dos céus. Mas que, se por outro lado ele tem essa característica, então ele naturalmente pertence ao reino dos céus. De maneira lógica, é isso que a gente começa a ver sendo desenvolvido aqui. Tá joia, irmãos? Como eu falei, esse aqui é um estudo e aí o meu objetivo é de tentar ser claro. Caso eu não consiga ser claro, os irmãos têm toda a liberdade para poder comentar, para poder perguntar, questionar, para a gente poder caminhar juntos. Tá ok, irmão? Seja na medida que eu estiver falando, seja no final do estudo. O Dr. Lloyd Jones diz o seguinte a respeito desse desenvolvimento lógico que nós estamos aqui trabalhando, que esta bem-aventurança, essa estrutura que foi estabelecida por Jesus, uma estrutura lógica, serve de chave, então preste atenção, serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Essa é a característica fundamental do crente. Característica fundamental do crente. É por isso que é lógico, porque é o fundamento. É a característica fundamental do cidadão do reino dos céus. De modo que todas as demais características são, em certo sentido, resultantes dessa primeira qualidade. Por que que Jesus estabeleceu e colocou como a primeira bem-aventurança o ser humilde de espírito? Porque aquele que é humilde de espírito pertence ao reino dos céus. E se ele tem essa característica e pertence ao reino dos céus, todas as demais coisas que ele está ensinando e aplicando, isso vai ter sentido e vai ser uma verdade ou vai ser algo possível de que aconteça na vida das pessoas que fazem parte do reino. Ok? Então, se ela não tem humildade, todas as demais coisas aqui, o que Jesus está dizendo são impossíveis, porque ser humilde é fundamento para que todas as demais coisas também se apliquem à vida das pessoas. Entendendo isso, que é o ponto inicial aqui, nós precisamos avançar para entender então o que é ser humilde. Se a gente já entendeu que ser humilde é condição para pertencer ao reino e por isso todas as demais coisas que ele ensina poder ser aplicado, o que é ser humilde? Antes de entender o que é ser humilde, é importante a gente dizer o que não é ser humilde, para ficar bem claro. O que então não é ser humilde? Ou perdão, o que não é ser humilde? É entendermos que não é algo natural. A humildade que Jesus está aqui falando não diz respeito a algo natural, tá? Então não é humildade num sentido natural. Em outras palavras, humildade aqui não é aquilo que as pessoas já nascem com essa característica.
Então não é o tipo de humildade onde você olha para a pessoa e fala assim, nossa, fulano de tal é tão humilde. Ah, desde que eu conheço fulano de tal, ele se mostra ser uma pessoa assim tão humilde. Não é nesse sentido de característica que já vem, que a pessoa já nasce com isso. Também não é tentar demonstrar que se tem essa característica. Não é o tipo de humildade que muitas vezes nós vemos por aí, onde as pessoas querem mostrar que elas são humildes, até mesmo ao ponto de dizer: olha, eu sou muito humilde, olha como eu sou humilde. Então, humildade que Jesus está dizendo aqui não é nesse sentido. E também, o que mais que nós precisamos entender que não é humildade? É as pessoas que buscam fazer por esforço próprio alcançar a humildade. Então humildade aqui não é buscar fazer por esforço próprio alcançar isso. Não é meramente se sacrificar, não é se abnegar de coisas pessoais e não diz respeito a uma atitude de simplicidade. Isso não é a humildade que Jesus está aqui estabelecendo e nós vamos entender por que não é nesse sentido. Resumindo, o que nós temos que manter guardado no nosso coração, compreender de maneira correta sobre humildade é que ela não diz respeito a algo natural. Não é algo natural. Essa característica não é uma característica natural. Se ela não é natural, então isso infere que ela é algo espiritual. Então o que ela não é natural? O que ela é espiritual? De maneira mais específica, o fato dessa bem-aventurança ser a primeira, sendo o fundamento para tudo o mais que Jesus vai tratar no sermão, que é o que nós já aprendemos, isso se dá, por que ela é a primeira bem-aventurança? Porque o sentido é espiritual. O sentido de humildade é um sentido espiritual, literalmente falando, no sentido literal da palavra. Então, olha aí o versículo 3. Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Então ele especifica que humildade é essa. Não é uma humildade natural, onde a pessoa nasce, onde ela tenta demonstrar para as pessoas que ela tem essa qualidade ou essa característica. Também não é algo que você corre atrás, alcança por esforço próprio, demonstrando através de abnegação, através de sacrifícios, através de uma vida simples, etc, etc. Não, ela é espiritual e é Jesus que está dizendo isso de maneira clara aqui nesse versículo tão pequeno. É o contrário do sentido natural. De maneira óbvia, se é espiritual, ela é o contrário daquilo que é ou o sentido natural, pois não tem a ver com algo que o ser humano tenha ou possa desenvolver por si mesmo para se vangloriar disso, ou para que as pessoas o aplaudam ou venham aplaudi-lo por ter esta característica. Não. O sentido é o que nós encontramos em alguns textos, e aí eu vou pedir aos irmãos para abrirem, para a gente poder ler um pouco a palavra de Deus aí. Então nós vamos ver alguns textos que nos ensinam qual é o sentido espiritual de humildade pelo qual Jesus está aqui falando nessa bem-aventurança. Abra aí comigo no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. É um texto que nós conhecemos, da visão de Isaías, da glória de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os versículos anteriores falam da visão que Isaías teve, onde os seres celestiais estavam ali dizendo que Deus era santo, santo, santo. E diante dessa visão, Isaías faz essa declaração: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O sentido de humildade diz respeito a essa atitude de reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Reconhecer a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus e a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade. Nós caminhamos ainda para ver outro texto, que agora está no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6 e o versículo 8. Filipenses 3, versículos 4 a 6 e o versículo 8. Que nos dizem assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Isso Paulo dizendo a respeito de si. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí no versículo 8, o que ele fala? Apesar de tudo isso, ele as considera como refúgio, como lixo, como algo desprezível. Então Paulo pontua e lista várias coisas pelas quais ele poderia se vangloriar, mas ele descarta todas estas coisas como coisas que não tinham valor algum aos olhos de Deus. O que significa humildade de espírito, segundo aquilo que Jesus tinha como propósito falar e ensinar? É o sentido de olhar para esses textos e entender que cada um deles implicitamente falam sobre um esvaziamento de si mesmo. E aí, mais uma vez, lendo uma citação aqui do Dr. Lloyd Jones, que diz assim, ele nos diz assim: isso, pois, é o que se deve entender por humildade de espírito. Essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, que é exatamente o que Isaías faz quando contempla a glória de Deus. Ele vê a santidade de Deus, mas vê de maneira oposta a sua pecaminosidade. É como Paulo também declara, lista uma série de coisas que aos olhos dos homens eram importantes, eram valiosas, mas aos olhos de Deus como desprezíveis, como refúgio, como algo pelo qual ele não poderia pegar aquilo para se vangloriar. Então, isso é nesse sentido que humildade de espírito se aplica. Continuando aqui a citação do Lloyd Jones, essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal. Aí talvez você esteja pensando, mas o pastor não falou que humildade não é essa busca por abnegação, por sacrifício, sendo que o que Paulo está dizendo parece ser exatamente isso. Mas vamos com calma, nós vamos chegar lá para entender um pouco de uma maneira um pouco mais clara. Eu só aqui citei esses dois textos para a gente poder começar a entender qual é o sentido dessa palavra. Então, essa qualidade, segundo Lloyd Jones, aponta para a completa ausência de orgulho, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Portanto,
não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Então veja, por isso que o sentido não é natural, mas espiritual. Porque não é algo que você possa produzir por si mesmo. E o que Paulo está dizendo era algo que ele podia dizer porque não era ele que tinha desenvolvido isso, a capacidade dele ter desenvolvido essa compreensão e essa abnegação das coisas que ele coloca como importantes aos olhos dos homens, é porque isso não havia sido desenvolvido por ele. Então, não é algo que possamos produzir por nós mesmos, não é algo que possamos fazer de moto próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência de nossa própria nulidade. Ou seja, é a consciência, humilde de espírito, é a compreensão, é a consciência de que nós somos inúteis, nulos. É nulo qualquer atitude que a gente possa tentar fazer para alcançar essa característica que é espiritual. Deu para entender isso aqui, irmãos? O que não é o sentido de humildade de espírito e o que é o sentido de humildade de espírito? É algo onde você reconhece quem Deus é e reconhece quem você é. É algo onde você engrandece o que Deus é e você menospreza o que você é. E isso, segundo o que nós acabamos de ler, ou da citação de Lloyd Jones, não é algo que nós possamos fazer por nós mesmos. Então não é algo natural. É algo espiritual, que pode produzir essa característica em nós. E aí, diante de tudo isso, qual é a questão? Há um problema aqui diante dessa verdade que nós conseguimos entender e estabelecer sobre a diferença do que Jesus estava dizendo ser humilde de espírito naquilo que nós estamos lendo. É que, sendo assim, o sentido de humildade de espírito, essa característica e compreensão, como nós falamos, não vem do próprio ser humano, não pode vir do próprio ser humano. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Então abra aí em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Texto também bem conhecido. Paulo nos dizendo assim: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos ressuscitou, em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Aí a passagem que talvez nós vamos mais nos lembrar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Resumidamente falando, irmãos, o que Paulo está dizendo para nós nesses versículos é sobre o fato de que naturalmente o ser humano está morto espiritualmente. Então,
A característica que Jesus está dizendo, a primeira característica que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte, dessa bem-aventurança sobre ser humilde de espírito, não tem como sentido algo natural que você nasce, que você quer mostrar, que você consegue desenvolver. Não, é algo espiritual. E sendo algo espiritual, é algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. É por isso que não é natural. Então é uma questão lógica. É uma questão que não só é lógica, como também é espiritual, que é aquilo que nós falamos lá no início. Lembra que o que vai ser desenvolvido nas bem-aventuranças, ou a estrutura das bem-aventuranças, é uma estrutura lógica e uma estrutura espiritual. Então nós vimos que é lógica porque ela é fundamental, sem ela não se pertence ao reino, e também nós estamos vendo que ela é espiritual porque não está no ser humano essa característica. É uma característica espiritual. E quanto àquilo que é espiritual, nós por natureza somos incapazes de produzir qualquer coisa que seja espiritual. Porque Paulo está dizendo, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus aqui não está falando de uma vida física, de uma vida material. Ele está falando de uma vida espiritual. Então, podemos estar vivos fisicamente, mas existem muitos que, apesar de estarem vivos dessa forma, estão mortos espiritualmente. E estando mortos espiritualmente, eles não podem produzir essa característica que é condicional, fundamental, para se tornar parte do reino dos céus, para poder desenvolver todas as demais bem-aventuranças ou características que estão sendo aqui descritas em todo o Sermão do Monte, ou os ensinos todos que Jesus deixou registrado aqui nesse Sermão do Monte. Bem como também nós temos o texto de Gálatas, mais um texto escrito por Paulo, capítulo 5, que é bem conhecido, que vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Quando Paulo estabelece as obras da carne, ele está dizendo o que naturalmente nós podemos produzir. O ser humano naturalmente pode produzir as obras da carne, que são descritas lá no capítulo 5, a partir do verso 19. Mas agora ele vai dizer, a partir, se não me engano, do verso 22, que o que pode ser desenvolvido, que é, na verdade, algo espiritual, só é desenvolvido pela ação do Espírito Santo. Então não é o homem que desenvolve características espirituais por natureza, é só o Espírito Santo. Por isso, então, nós estamos impossibilitados naturalmente de ter essa característica de humildade de espírito. Também nós temos em Mateus capítulo 16, eu esqueci aqui de colocar, mas é porque nós não lemos, né? Mas Mateus 16, esse é um texto fantástico, do versículo 3 a 17, aonde Jesus questiona os seus discípulos a respeito de algo, eles respondem, na verdade Pedro responde, e Jesus vai dizer por que Pedro respondeu de maneira assertiva, correta. Então, Mateus 16, 3 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aí olha só o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou. Olha só, a mesma palavra que Jesus usou nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, Jesus também usa em relação a Pedro, e não somente a ele, a todos os demais que também respondem a mesma coisa que Pedro. Versículo 17. Bem-aventurados sois, ou bem-aventurado é Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Deu para entender o que essa passagem nos ensina? De que as que nós vimos, né, em Efésios, em Gálatas, nos dizem sobre essa realidade que o homem, naturalmente falando, não pode produzir qualquer coisa que seja espiritual. E agora aqui em Mateus 16, Jesus vai dizer: bem-aventurado é você, Pedro, por ter afirmado isso ao meu respeito, porque na verdade essa afirmação que você fez ou que você deu não veio de você. Ou seja, não é uma compreensão natural, humana, mas espiritual, porque o Pai é que deu através do Espírito Santo. Fantástico isso, irmãos. Isso corrobora exatamente com aquilo que nós estamos tentando entender sobre o sentido de humildade. Não é no sentido natural, é no sentido espiritual. E quanto a isto, o homem é incapaz de alcançar porque ele está morto, espiritualmente falando. Ele só tem essa capacidade se do alto isso for dado a ele. Indo ainda para outro texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando sobre essa questão, nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que, naturalmente, o homem, a partir do momento que nasce, e numa condição natural, que na verdade aqui, irmãos, é uma condição de pecado, nascer em pecado, nessa condição que é natural deles nascer em pecado, então ele não aceita as coisas do Espírito. Naturalmente, o que é espiritual, o homem não aceita. Continuando o texto. Porque lhes são loucura, não é uma coisa que se compreende, não é uma coisa lógica para o homem, naturalmente falando. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que Paulo está dizendo para nós é que qualquer coisa que seja espiritual, nós não temos capacidade, porque naturalmente nós não podemos produzir qualquer coisa que seja espiritual, quanto mais entender. Indo também para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Jesus está aqui falando sobre o Espírito Santo como sendo consolador. E sobre isso ele fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a gente caminha para do mais obscuro para o mais claro, vamos assim dizer. Do negativo para o positivo, aonde naturalmente nós somos incapazes de produzir algo espiritual e de entender algo espiritual. E agora passamos a enxergar que o que é espiritual, a compreensão daquilo que é espiritual, só é possível se Deus der. E mais especificamente, através desse texto, se o Consolador, que é o Espírito Santo, nos ensinar estas coisas. Se nós não tivermos o ensino, se nós não tivermos o Espírito Santo para nos ensinar, nós não vamos compreender essas verdades espirituais e muito menos ter capacidade de produzi-las. Nesse sentido, então, mais um texto, Lucas capítulo 2, versículo 34. Olha que coisa fantástica também que Jesus fala para na verdade aqui, né? Não é Jesus, não. É Simão falando a respeito de Jesus.
Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Então aqui eram os pais de Jesus levando ele ao templo. E aí Simão diz o seguinte: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O que Simão está dizendo a respeito de Jesus, isso aqui é interessante para nos dar uma clareza maior sobre o sentido de humildade de espírito. Qual a relação que tem o que nós estamos estudando no Sermão do Monte com isso que está sendo dito a respeito de Jesus? Porque seria em Jesus, porque o ministério de Jesus seria um ministério que causaria duas coisas. Causaria destruição, mas causaria uma reconstrução. O texto nos fala, Simão profetizando: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Qual a relação disso, irmãos? A relação é que ser humilde de espírito tem sentido com aquilo que Jesus veio fazer e cumprir no seu ministério, que foi destruição e reconstrução. Eu creio que, diante do que eu estou falando, isso não está tão claro na sua mente sobre qual o significado. Mas adiantando, porque nós já vamos ver isso aqui, estamos caminhando para a nossa conclusão, é que ser humilde de espírito, o sentido de ser humilde de espírito, que é compreender quem Deus é, quem nós somos, que é entender que isso não pode ser produzido nem compreendido por nós mesmos, mas apenas por Deus através do seu Espírito Santo, é que o sentido é de nós sermos destruídos do conceito que nós temos, ou sermos destruídos de nós mesmos, desse senhorio aonde o Senhor da nossa vida é nós mesmos, para que, ao sermos destruídos desta filosofia de vida, nós possamos ser reconstruídos a fim de que Cristo seja o nosso Senhor e não nós mesmos. Humildade, ou o sentido de humildade que Jesus aqui tem em mente e trabalha, é nesse sentido. Mas vamos lá. Tem ainda mais um texto, que agora sim é o texto que eu me referi como fantástico, que é o texto de João, versículos 3, 5 e 6. João 3, versículos 3 a 5. É o texto conhecido pelo diálogo, o encontro entre Nicodemos e Jesus. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Quando Simão fala sobre como que Jesus desenvolveria o seu ministério, ele estava dizendo exatamente o que Jesus aqui está falando para Nicodemos. De que enquanto Nicodemos não nascesse de novo, não fosse morto de si mesmo, aonde o Senhor da sua vida era si mesmo, e Cristo então pudesse ou passasse a ser o Senhor da sua vida, ele não poderia ver o reino de Deus. Olha como que a Bíblia vai uma coisa se encaixando a outra e trazendo mais clareza daquilo que
a gente precisa entender de maneira correta sobre qual é o sentido de ser humilde de espírito aqui nessa primeira bem-aventurança. É o sentido de ser destituído o senhorio próprio, ter a si mesmo como senhor de si, ser tirado para que o Senhor da vida seja Cristo. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus ou de Deus. Então, aqui ele especifica um pouco mais. Ele fala sobre nascer, mas agora ele fala sobre nascer da água e do Espírito. E o sentido de nascer aqui é espiritual. Espiritualmente falando, tanto Nicodemos como qualquer um outro está morto, espiritualmente falando. E aí ele precisa nascer nesse sentido, para que assim ele possa entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, as coisas relativas às coisas espirituais, isso só é possível se a pessoa está viva espiritualmente, e isso através de Cristo Jesus. Caso ela não tenha Cristo Jesus na sua vida, é impossível ela desenvolver qualquer coisa que seja espiritual, mais especificamente falando, essa característica de humilde de espírito. Para nós concluirmos então, caminharmos para encerrar, o que a gente tem que concluir de tudo que nós aqui trabalhamos? Que o reino dos céus, então, está condicionado, ou é para aqueles que são humildes de espírito. É isso que Jesus fala. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é para quem? É de quem? É dos humildes de espírito. Então, isso é uma condição. E a conclusão que nós estamos chegando é essa. O reino dos céus está condicionado ou é para aqueles que são humildes de espírito. Mas no sentido que nós entendemos. Não no sentido de mérito, não no sentido de que nasço com isso, não no sentido de que eu consigo desenvolver uma vida onde eu nego algumas coisas, onde eu sacrifico algumas coisas, não. Pelo contrário, é por reconhecer sua pecaminosidade e total incapacidade e dependência em Deus, justamente por entender que depende de Deus para esvaziar de si mesmo. Então, há uma ordem aqui, onde o homem naturalmente é incapaz disso e aquele que pertence ao reino de Deus só são aqueles que são humildes, porque ser humilde é, através do Espírito, entender que você é um pecador, é imerecedor, é incapaz, é dependente de Deus e de que você então depende dele para se esvaziar de si mesmo, para que você deixe de ser senhor de si mesmo e Cristo passe a ser senhor da sua vida. Humildade implica, humilde de espírito aqui na primeira bem-aventurança, implica em todas essas coisas, irmãos. Não é ter a característica natural de humildade, de piedade, simplicidade, etc. Não. Em outras palavras, ser humilde de espírito é ter Cristo na vida. É ter Cristo por enxergar que é pecador, Deus é santo. É por entender que não pode produzir qualquer coisa espiritual. É entender que ele não pode ser senhor de si mesmo, mas Cristo é que é o seu Senhor. Então, ter Cristo é a condição para se fazer parte do reino de Deus. Porque humilde de espírito implica nisto, em Cristo, no senhorio de Cristo, e não no senhorio humano. Porque aqueles que vivem sendo senhores de si mesmos estão condenados. Mas aqueles onde Cristo é Senhor das suas vidas,
esses foram salvos e por isso pertencem ao reino dos céus. O sentido de humildade é nesse sentido. Lendo mais uma citação de Lloyd Jones sobre o que nós estamos aqui falando e concluindo, ele diz assim, preste atenção, ser humilde de espírito significa que se alguém é crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais, que ele vem do berço. Os humildes de espírito não edificam suas vidas sobre o alicerce do seu temperamento natural na vida. E nem dependem disso. É entender que não depende de qualquer dote natural de personalidade, de inteligência ou de habilidades gerais e particulares. Estas coisas todas nós devemos nos libertar destas coisas todas, aonde talvez alguns compreendem que ser humilde de espírito é aquilo que você tem, é aquilo que você alcançou, é aquilo que você faz. Não. Mas é aquilo que Cristo faz, é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Cristo nos capacita. Portanto, já na primeira bem-aventurança, Jesus condena, entendendo o sentido de humildade de espírito, por que a primeira bem-aventurança é ser humilde de espírito? Porque é nesta bem-aventurança que Jesus já mostra e condena toda e qualquer pretensão humana de achar que tem capacidade ou habilidade própria em si mesmo de produzir algo espiritual. Então, é por isso que a estrutura das bem-aventuranças é uma estrutura lógica, porque a primeira dessas bem-aventuranças, ser humilde de espírito, implica em entender que o homem é incapaz de alcançar qualquer coisa que seja espiritual, incluindo a salvação, o entrar ou participar do reino dos céus. A primeira bem-aventurança mostra que o ser humano nada pode fazer se não houver uma transformação direta de Deus no seu coração. Qual que é essa transformação? Ele precisa se esvaziar para ser enchido, tomado pelo senhorio de Cristo Jesus. Ser humilde de espírito é ter Cristo como Senhor da vida e não a si mesmo. É por isso que a primeira bem-aventurança é sobre os humildes de espírito, porque só estes que fazem parte do reino, os que têm Cristo Jesus nas suas vidas. É só estes, e só estes é que, por meio do Espírito Santo, são capacitados a viverem as demais coisas que Jesus vai ensinar em todo o sermão do texto. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido que nós aqui acabamos de entender e aprender sobre o que é ser humilde de espírito, que é a condição para alguém se tornar parte do reino dos céus, e é por isso que é a primeira dessas bem-aventuranças, é que os dias que nós estamos vivendo, aonde estamos aí tão dependentes, tão reféns, vamos assim dizer, tão fragilizados, tão impotentes, não deixa de ser Deus nos ensinando sobre esta bem-aventurança, de que nós não temos o controle de tudo na nossa vida, de que não depende meramente de nós para as coisas acontecerem ou não acontecerem, de que na verdade nós somos impotentes, de que na verdade o sentimento que nós devemos ter é esse sentimento, aonde Deus está permitindo tudo isso para nos mostrar quem nós somos e quem Deus é, para mostrar que não adianta ter tudo nesta vida, sendo que nós não sabemos o dia de amanhã,
Nós não sabemos que pode acontecer uma pandemia onde nos prive dos nossos bens materiais, nos prive do nosso lazer, nos prive da saúde, nos prive da vida, nos priva do trabalho, do dinheiro, etc, 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 etc. Como Deus tem usado essa situação para nos mostrar quem nós somos e quem Deus é, e o quanto que a gente precisa voltar para Deus, o quanto que nós precisamos ser humildes de espírito, de reconhecer nós não somos senhores sobre nós mesmos. É Cristo que é Senhor, é Deus que é soberano, é Ele que é Rei, é Ele que determina, é Ele que tem o controle de tudo nas suas mãos, e não nós. Nós não temos o controle de absolutamente nada na nossa vida. No Sermão do Monte, é uma passagem que eu gosto muito, que está aqui em Mateus 6, que eu cito bastante, que fala sobre a ansiedade. Nessa passagem do capítulo 6, o que Jesus vai dizer para nós? Que para que andar ansioso? Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Jesus não está dizendo aqui para nós sermos irresponsáveis, para nós não fazermos absolutamente nada, mas entender que aquilo que cabe a Deus, num certo sentido, naquilo que é responsabilidade de Deus, por exemplo, andarmos ansiosos e preocupados, deixando de dormir por medo daquilo que possa acontecer amanhã, é querer tomar o lugar de Deus, sendo impossível de tomar o lugar de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, no que cabe a nós é sermos responsáveis, vivermos de maneira prudente, etc, etc. Mas naquilo que cabe a Deus, a responsabilidade de Deus, como por exemplo o dia de amanhã, o futuro, eu não andar ansioso com isso, porque quanto ao futuro eu não posso acrescentar um côvado ao curso da minha vida. Nesse sentido, irmãos, a gente então precisa considerar como que nós temos vivido a nossa vida. Nós temos sido senhores de nós mesmos ou é Deus, Cristo, que tem sido Senhor da nossa vida? Para a gente encerrar, então, eu quero aplicar aqui 3 coisas à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente pratique diante de tudo que nós acabamos de entender e aprender. Primeira aplicação é você olhar para Deus. É você trazer à sua memória aquilo que Isaías contemplou no capítulo 6, nos versículos 1 a 5. Mais especificamente falando, o versículo 5 que nós já lemos, aonde quando ele contempla a Deus, ele contempla um Deus grandioso. E naturalmente, ao contemplar a grandiosidade de Deus, seria impossível dele achar que fosse algo a mais do que nada diante de Deus. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós nos esquecemos de quem nós somos. Quando nós olhamos apenas para nós mesmos, nós achamos que nós somos senhores. Está tudo no controle das nossas mãos. Eu tenho um trabalho que me dá muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas coisas. Eu tenho uma saúde excepcional, porque eu fui treinado em determinadas coisas. Nada pode me abalar. Talvez o que está assustando tantas pessoas aí, por eu saber que eu tenho habilidades, capacidades, isso não vai me derrubar. Irmãos, quem somos nós para poder afirmar que ter segurança em afirmar determinadas coisas como coisas que não vão nos abalar, não vão acontecer nada conosco? Que Deus tenha misericórdia dos que têm afirmado algumas coisas e Deus tem calado estes para mostrar que não são nada. Então, irmãos, essa situação toda não deixa de ser algo onde Deus está dizendo: vocês não são nada. O que adianta ganhar o mundo se perder a alma? Então, a primeira coisa é olhar para Deus, para reconhecer quem Ele é e quem nós somos.
A segunda coisa, segunda aplicação, é tomarmos o exemplo de Cristo. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, eu vou colocar aqui as aplicações, depois que os irmãos, creio eu, já entenderam o sentido de ser humilde de espírito e o porquê que eles são, porquê que a eles o reino de Deus pertence. Vou colocar aqui as aplicações. Então, em primeiro, é olhar para Deus. Temos aí o texto de Isaías capítulo 6:15. Segunda coisa é tomar o exemplo de Cristo, que está em Filipenses 2, versículos 5 a 11. Que nos diz assim, veja o que Paulo fala. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Qual é a aplicação que eu deixo para vocês? Façam o mesmo que Cristo fez. Tenham o mesmo sentimento que ele teve. Qual foi o mesmo sentimento? Ele subsistindo, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome sobre o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo? Qual é a aplicação de Paulo? Seja humilde como Jesus foi. Aí perceba, irmãos, não é ser humilde pela sua própria capacidade, é ser humilde pela ação do Espírito Santo na sua vida, de esvaziar-se de si mesmo, de ser aquilo que Jesus pontua como sendo a atitude ou as atitudes necessárias para se tornar um discípulo dele. Lá em Mateus 16, 24, se não me engano, quando ele fala assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo só é possível para quem tem o Espírito Santo, porque quem não tem está morto espiritualmente. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus por crer em Cristo Jesus, você precisa ser como Cristo foi. Como? Humilde. Aonde ele se humilhou e se esvaziou de si mesmo. Aonde ele, no sentido que se aplica a nós devemos negar esse desejo de sermos deuses de nós mesmos e deixar Deus ser o nosso Deus. Então, a segunda coisa é tomar o exemplo de Cristo, que se humilhou e se esvaziou. E, por fim, em terceiro lugar, é confiar em Deus como aquele que nos capacita. O texto é Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Então, coloquei a aplicação para os irmãos guardarem. O que diz para nós Efésios 6, 10 a 18? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que coisa fantástica, irmãos. Porque ser humilde de espírito e ao ser o reino dos céus pertencer justamente a esses, significa que eu entendo que não sou senhor sobre mim mesmo, de que as coisas que tenho, como Paulo teve, não servem para me vangloriar, mas eu então não me vangloriar em mim, mas me vangloriar ou confiar na força do poder de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo que nesse sentido, o que acontece com muitas pessoas que se sentem impotentes, incapazes, no sentido humano, de até mesmo estarem depressivas, de se sentirem ou terem
complexo de inferioridade, etc., é o fato de olhar para si mesmo. Por exemplo, se eu olhar para a minha capacidade de ser pastor, de poder aconselhar, de poder pregar, poder ensinar, irmãos, eu fico depressivo. Mas se eu olhar para a força que vem do Senhor, irmãos, isso traz paz para o meu coração. Então, se eu olho para as minhas capacidades, se é que eu tenho alguma, nesse sentido que eu coloquei, e me vanglorio disso, o que eu estou mostrando é que eu não estou entendendo o que é ser um verdadeiro crente. É de que eu não estou sendo verdadeiramente humilde de espírito. Mas quando eu deixo isso de lado e não me apego à minha incapacidade, mas à minha capacidade em Deus e na força do seu poder, eu me torno alguém audacioso. Eu me torno alguém corajoso, como foi no caso dos discípulos, dos apóstolos, onde eram pessoas iletradas muitas vezes, simples no sentido humano, desprezadas, mas quando se apegavam ao poder e à força em Deus, eles traziam espanto para as pessoas que estavam ao seu redor, porque não eram eles, mas era Deus. Então a última aplicação é confiar em Deus como aquele que nos capacita. Aí continuando a ler o texto, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então não é uma armadura natural, não é uma armadura que nós providenciamos. Não é uma armadura que nós conseguimos comprar, alcançar pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos de toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, resumidamente sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. As demais coisas são especificações. São coisas espirituais que o próprio Deus providencia para a gente ser fortalecido em Deus e não em nós mesmos. Isso é ser humilde de espírito. É por isso que essa é a primeira bem-aventurança, porque ela é fundamental. Se eu não sou humilde de espírito, eu não pertenço ao reino. Se eu não sou humilde de espírito, eu sou senhor de mim mesmo. Se eu sou senhor de mim mesmo, eu não pertenço ao reino. Eu não sou salvo, eu não tenho espírito e não posso ser capacitado a ter todas as demais coisas. Esta é a primeira bem-aventurança e o que nós podemos aprender, e que em nome de Jesus isso tenha entrado no seu coração para nunca mais ser esquecido e Deus te usar não por suas próprias capacidades, mas por aquilo que Ele tem te capacitado, para a glória do nome desse Deus, e que você seja e continue sendo uma bênção aonde você foi, principalmente no reino de Deus, do qual você e nós pertencemos. Eu quero orar e me parece aqui, vamos orar e depois aí se tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente fala um pouco mais disso aí e responde os irmãos. Ó Deus, nosso coração se alegra por esse estudo fantástico, maravilhoso que encontramos na Tua Palavra e ensinado pelo Teu próprio Filho Jesus Cristo. Coisas tão fundamentais, importantes e essenciais para a nossa vida, devemos considerar e aplicar.
E nesse sentido, ó Deus, entendendo o que é ser humilde de espírito e por que é destes que o reino e entender por que é para estes que o reino pertence, Senhor. Ó Deus, nos ajude a negar cada dia mais e mais o nosso próprio coração e a permitir que o Senhor seja o Deus da nossa vida. A entender, Pai, que nós não temos o controle de absolutamente nada na nossa vida, tudo pertence ao Senhor, e que assim possamos confiar em Ti, Pai. Que possamos ter os nossos olhos voltados para Ti, que possamos, ó Deus, ter o exemplo de Cristo que se humilhou, se esvaziou, e ter também a confiança no poder do Senhor e na força que há em Ti. E que assim, ó Pai, possamos fazer grandes coisas no Teu reino e que assim possamos desenvolver as demais características que Cristo também nos ensina neste Sermão do Monte. Fica com Teu povo, ó Deus, e nos ajude nesses dias que temos estado em casa a olhar da maneira correta para aquilo que o Senhor tem falado, pregado e ensinado a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, crer que ainda que as coisas se tornem piores, como a Tua palavra diz que ainda acontecerá, possamos crer na promessa de que o Senhor é conosco, e de que o Senhor cuida de nós, e de que, ó Deus, a nossa vida pertence ao Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor venha nos direcionar, e que possamos aceitar e sujeitar a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, me parece que eu vi um comentário do Wagner. Se teve algum outro comentário, parece que também o Douglas aqui comentou alguma coisa, mas se teve algum outro irmão que comentou, me lembra aí, porque, como eu disse, às vezes eu não consigo ler ou ver tudo que aparece. Mas o Wagner colocou aqui, né? O interessante é que quando o ser humano alcançar a humildade espiritual, que é concedida pelo Espírito Santo de Deus, bem provável que todas as características naturais da humildade será alcançada e aí sim poderá fazer o bem ao próximo e viver em paz. Enfim, Cristo é quem viverá nele. Exatamente, né? Eu falei que é uma ordem, é uma estrutura lógica, porque sendo a primeira, ela é fundamental para as demais. Então, uma vez que você entende e é humilde de espírito, por se esvaziar de si mesmo e Cristo ser o Senhor, o Espírito Santo está em nós para nos habilitar, nos capacitar a desenvolver todas as demais coisas que devem ser desenvolvidas e que devem fazer parte do nosso caráter como habitantes, ou aqueles que pertencem ao reino dos céus. Então, se nós não temos essa, nós não vamos conseguir ter nenhuma outra. Ainda que humanamente apareça ainda que aparente ser algo, na verdade não é, porque sem Cristo nada mais é possível. O Douglas aí também colocou, né? Cada dia estou aprendendo a ser mais dependente de Deus, entregar e confiar, se esvaziar de mim e me encher dele. O Espírito Santo faz morada em mim, só estou cheio de mim mesmo. Se estou cheio de mim mesmo, não existe lugar para ele. De fato, irmãos, quanto mais a gente entende o que Isaías entendeu, né? Deus, eu sou um pecador. Ai de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia, é o que eu falo, irmãos. Eu não sou pastor, não é o fato de ser pastor que me garante santidade, me garante a segurança de que eu não vou pecar, de que eu não vou cair. Longe de mim, irmãos. Se eu não entender quem eu sou e quem Deus é, e buscar Deus como aquele que eu me sujeito, me submeto e está à minha frente, seja eu, seja qualquer um outro, cai, peca, falha. Então, quem somos nós para bater no peito que nós somos autossuficientes, que a nossa segurança, a nossa proteção está nos bens, no dinheiro, na saúde que temos? Irmãos,
Quem somos nós? Então que a gente aprenda mesmo a entregar e a confiar cada dia mais e mais em Deus como aquele que nos capacita. Então não permita que por um lado você que olha para si e vê alguém tão limitado, deixe que a limitação te impeça de ser usado por Deus. Que você entenda a sua limitação para não se vangloriar no que você é ou tem, que na verdade foi Deus que te deu, mas se apegue e confie naquilo que vem de Deus. Então, o texto aqui, para ficar guardado mesmo como uma coisa prática, é Efésios, né? Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se apegue a isso, confie nisso, e com certeza Deus vai nos usar mais, porque quando nós achamos que temos algo ou potencial, aí Deus não nos usa. Ou Ele vai nos dar uma rasteira para a gente aprender que a gente depende dEle e toda a glória deve ser dada a Ele. Meus irmãos, eu quero agradecer cada um que esteve mais uma vez aqui conosco. Deus te abençoe. Eu consegui anotar algumas pessoas aqui, a Liliane, o Matheus, o Vitor, Andressa, o Alex, Cristina, Geraldo, a Dona Ângela, Renata, o Vaguinho, o Victor, Sirlene, Janaína, Daniel, Rosimeire, Sérgio, Ciro, minha mãe, Grace, Carla, o Matheus Martins, Carlos, nossa irmã Dona Cláudia. E os demais que também estiveram aí. Deus abençoe. E hoje às 8 horas nós estaremos mais uma vez juntos para cultuar e louvar a Deus. Fique em paz e até a noite.